Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cara de Bem-Estar. Hoje a gente vai falar sobre o tal do dezembrite, porque a gente tá no final do ano, gente. Sempre que chega o final do ano a gente fica naquela coisa, né, de será que eu concluí tudo certinho? O que eu vou fazer no próximo ano, certo? Bom, pra conversar com a gente sobre esse dezembrite, Renata Fornari, que é especialista em autoamor, autoconhecimento, e tá aqui pra gente pra falar sobre esse assunto e mostrar os seus conhecimentos, certo, Rê? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Muito feliz de estar aqui, falar de um tema tão importante, né, nesse final de ano. Com certeza, menina, porque eu sofro um pouco de dezembrite. Dezembrite, Você sofre? não, esse termo é o máximo, né? Já sofri Já? no passado. Hoje não Hoje mais. não é algo que vem me visitar. Que bom que aí você tá aqui pra falar com a gente, para as pessoas Pronto. não sofrerem mais de Amém. dezembrite. Essa é a ideia, certo? essa é a ideia. Mas eu queria que você me contasse o porquê que quando a gente chega no final do ano, vem esse dezembrite acompanhando a gente. Me conta. Pi, o que acontece é o seguinte, as pessoas, elas sofrem no final do ano porque elas se dão conta de que elas procrastinaram. Elas procrastinaram o que elas se comprometeram a fazer no começo do ano. E o ponto é, tá, ok, quase todo mundo procrastina. Mas o mais importante é a gente entender por quê. Por que as pessoas procrastinam, não cumprem com aquilo com o qual elas se comprometeram, chegam no final do ano e aí entra nessa deprê do tipo, mais um ano tá passando, né? E eu não fiz o que eu queria ter feito. Mais uma vez. Uhum. Porque não é só em 2025. A maioria das metas não cumpridas, elas vêm de 2024, de 2023, de 2022. É um acúmulo, né? É um acúmulo e aí vai piorando. Então a gente precisa entender o que está por trás da procrastinação. Então existem alguns fatores que podem estar por trás da procrastinação. O principal deles é o medo do desconhecido. Sim. E aí, talvez quem esteja assistindo a gente esteja pensando assim, tá, mas assim, poxa, eu quero uma transição de carreira, uma promoção na minha carreira, eu quero emagrecer. Não é tão desconhecido assim. Mas, para muitas pessoas, a ideia, a concepção de ter uma vida com mais felicidade, com mais realização, com mais prosperidade, com mais paz, dependendo da história de vida de cada um, aquilo é muito desconhecido. Causa um medo, né? Eu brinco que é um alarme interno, inconsciente, que se chama alarme da felicidade. Então assim, peraí, como assim? Eu tô chegando perto de uma meta que pode me trazer a ideia de ter uma vida mais feliz. E aí começa a apitar, pé, 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 pé. Então o que a gente precisa entender? Todos nós temos dentro de nós uma criancinha, de 5 anos de idade. Então tem a Pietra aí dentro, de 5 anos de idade. É o que a gente chama de criança interior. Essa parte nossa, ela carrega as coisas boas e as coisas ruins que a gente aprendeu na infância. Nós temos um mecanismo inconsciente que é de querer voltar para o ambiente emocional dessa infância. Então, não conheço essa história de vida, mas vamos supor que a Pietra, pequenininha, tenha passado muita dificuldade financeira, tá? Olha que louco. Quando adulta, toda vez que a Pietra estiver perto de romper com isso e conseguir ter sucesso, ter prosperidade, ter uma condição de vida melhor, é como se a criança dela interna falasse assim, tô com medo, eu não conheço esse script, eu não conheço isso, o que eu conheço é trabalhar duro, porque eu vi minha mãe e meu pai fazerem isso, suar pra caramba, ter o dinheirinho contado, não sobrar no final do mês. Então, a própria pessoa, quando adulta, quando ela tá no caminho, né, de romper com aquilo, ela se sabota. E uma das formas de se sabotar é a procrastinação. É porque você não sabe como é que você vai agir a partir daquele momento que vai mudar a sua vida, né? Exatamente. Então, é como se tivesse uma voz inconsciente que dissesse assim, eu prefiro ficar aqui, mesmo que seja ruim, mas eu sei jogar esse jogo. Eu já tô acostumada a não ter não ter o suficiente, a ter que contar, a ter que sofrer para conseguir, a viver acelerada. Então, eu prefiro voltar para esse lugar que não é legal. Mas é conhecido para mim. Bom, pra você ver que dezembrite envolve, então, várias coisas, É mais complexo do que só... a gente fala sobre frustrações, muitas vezes, no final do ano, de não consegui bater essa meta, não consegui fazer isso, fazer aquilo. Mas muitas das vezes a gente tem esse medo do desconhecido também. Exato. Né? Que tá por trás, né? E isso também atrapalha para as nossas metas no próximo ano, certo? Totalmente, porque vira um ciclo. Mas a gente já vai falar sobre essas metas. Combinado. Segura. Antes eu queria falar sobre os sintomas
desse dezembrite. Perfeito. Quando a gente começa a se frustrar, quando a gente começa a ter medo, como que a gente percebe que a gente tá tendo essas questões, a famosa dezembrite? Eu acho super importante a sua pergunta, até porque existem determinados sintomas que precisam de avaliação médica. Então, a gente às vezes brinca com o termo depressão, que nem quando a gente fala, dezembrite, tô meio deprê. Sim. No sentido de, eu tô vivendo aqui um momento que eu tô chateada, porque eu tô frustrada, porque eu não cumpri uma meta. Isso é uma coisa. Tem a síndrome do final do ano, né, que as pessoas falam. Exatamente, exatamente. Isso é uma coisa. Então, você perguntou de sintomas, né? Então, o que seria essa coisa que, que eu não preciso de uma avaliação médica? A frustração. Sim. A sensação de, puxa, mais uma vez um ano passou e eu não consegui. Bate um desânimo, mas não é um desânimo que me impede de levantar da cama e viver o meu dia, tá? É só um desânimo do tipo assim, mais um ano e eu não fiz minha transição de carreira, mais um ano e eu sigo, por exemplo, num relacionamento em que eu tô infeliz. Mas a pessoa tá ativa, ela está funcionando. Então, ok, esses sintomas, eles precisam ser olhados através do prisma do autoconhecimento, da transformação de comportamento e etc. Agora, eu acho que é responsável da nossa parte colocar que, se isso vier acompanhado de alteração do sono, então assim, eu tô com insônia e não é uma coisa comum pra mim, começou recentemente, ou tô com excesso de sono, tô dormindo demais, apetite. Tô com meu apetite alterado, ou pra muito mais, ou pra muito menos. Não tô com vontade, não tô com vitalidade pra sair da cama. É um esforço muito grande pensar em fazer coisas simples. Aí vale uma avaliação médica. Por quê? Porque quando já existe uma depressão clínica instalada, já houve, eu não sou médica, então tô falando com termos, né, não técnicos, mas já houve um desequilíbrio bioquímico cerebral. E aí, muitas vezes, vai precisar de ajuda, né, de um medicamento pra gente reequilibrar isso, junto com outras práticas, porque o remédio tá aí pra ajudar a aliviar sintoma, pra remediar, mas ele não vai curar a raiz da questão, mas muitas vezes ele é necessário. Então, é só pra que, às vezes as pessoas estão assistindo e podem estar com uma depressão clínica e vão passar por isso, né, reto, então acho que é importante a gente fazer essa... É importante você falar, deixar porque claro. A pergunta seria essa mesmo, porque assim, às vezes a gente entra no final do ano e começa a bater, né, esses sintomas. E a gente fala assim, não, é só porque é o final do ano, daqui a pouco passa. E isso desencadeia e vai ficando o ano inteiro que a gente deixa pra lá. E esse ponto que você trouxe é perfeito. Se é uma coisa que acontece no final do ano, eu tô chateada, eu tô frustrada, porque mais um ano eu não consegui cumprir com o que eu tinha me comprometido, ok. Agora, não passou. Chegou fevereiro, chegou março, chegou abril, eu continuo com esse desânimo, e aí vem acompanhado desses outros sintomas, aí precisa ser olhado com carinho por um médico também. É importante. Inclusive, Rê, eu tava lendo sobre esse assunto, falaram que em dezembro, no final do ano, é o mês em que as pessoas mais procuram psiquiatra. Caramba, porque faz sentido, aumenta né? muito essa procura, essa questão da frustração, essa questão da preocupação de como que vai ser o futuro também. Perfeito. Né? Então, também tem essas questões que é importante a gente olhar e realmente se consultar com o médico e procurar uma ajuda caso esse sentimento, né, perpetue. Perpetue, assim. exato. Não seja uma coisa de uma fase com começo, meio e fim, mas uma coisa que fica e vai aumentando. E a terapia é importante também nesse meio tempo, né? A terapia, Pi, no final das contas, ela vai olhar para a raiz da questão. Então, o processo de cura, vou chamar de cura, tá? Ele é multidisciplinar. Então, o remédio ele é muito bem-vindo quando é necessário, não é sempre. Mas ele não vai curar a raiz da questão. A raiz da questão precisa ser olhado com terapia, com processo de autoconhecimento, para a pessoa justamente poder tratar a raiz e um dia não ficar mais dependente de uma medicação. Bom, Rê, vamos falar então sobre metas. Tá legal. É certo, é aconselhável a gente fazer um apanhado do que aconteceu no atual ano, por exemplo, em 2025? Ai, que pergunta maravilhosa! O famoso balanço, né? Exato, porque eu confesso que eu faço. Você faz? Todo ano, eu e meu marido, a gente se reúne, ali mesmo dia 31, ou até no dia 25 no Natal, finalzinho mesmo do ano, e a gente faz um check das coisas que a gente conquistou e que a gente realmente cumpriu ali, e depois a gente faz metas pro próximo ano. Perfeito. Isso pra gente é muito bom. Às vezes me dá uma leve ansiedade, mas é porque eu sou muito ansiosa. Mas eu queria saber se é realmente aconselhável a gente fazer esse balanço, sabe? Tá, nossa, maravilhosa essa pergunta. Sim, é aconselhável, mas é muito importante as pessoas entenderem que um balanço não deve existir para nos colocar num lugar de autocrítica e de culpa. Então, eu represento a Luísa e Rei.
aqui no Brasil, né? Que é uma grande autora que fala sobre a mudança de pensamento, quanto a mudança de pensamento interfere na criação da realidade, e fala de autoamor. E ela tem uma frase muito famosa que diz assim: a autocrítica nos prende em um labirinto sem saída. Então, não se trata de negar a realidade. Por exemplo, eu tô, sei lá, há 5 anos repetindo um padrão de não seguir adiante com uma decisão que eu tomei. Não é pra negar a realidade e dizer, ai, não, tá tudo bem, eu segui assim por mais 5 anos, tadinha de mim. Mas também não adianta a gente entrar num lugar de culpa e de autocrítica. Por exemplo, tá vendo? Eu não presto mesmo pra nada. Mais um ano passou e eu tô aqui no mesmo lugar. Eu não consigo imaginar que eu vou conseguir nessa vida mudar. Tudo dá errado pra mim. Porque coloca a gente mesmo num labirinto sem saída e não deixa a gente enxergar quais são as nossas possibilidades reais. Então, sim, o balanço ele é importante, ele é bem-vindo. Pra gente olhar com objetividade e entender, tá, ok, isso aqui não foi bacana. O que eu posso fazer de diferente? Que sejam pequenos passos para que isso não vire uma história repetitiva, né? E a gente olhar para o que foi bom. Sim. Porque com certeza absoluta, Pi, por mais ansiosa que você seja, e por mais que, você tenha uma voz aí autocrítica forte, eu tenho certeza que você fez coisas maravilhosas em 2025. Às vezes a gente se apega só ao lado ruim, né? A gente tá acostumado. Eu sempre falo assim pros meus alunos, se eu pedir para vocês escreverem agora uma lista do que vocês precisam melhorar, vocês vão escrever um livro. Agora, se eu escrever, se eu disser para vocês, escreve agora uma lista dos seus talentos e habilidades únicas, dos seus pontos fortes, as pessoas ficam travadas até para começar. Porque nós somos estimulados. Eu brinco, né, com o teatro social, que é a sociedade da comparação, né? Então a gente tá desde pequena o tempo inteiro pensando quem eu tenho que ser, de que forma eu tenho que me comportar para as pessoas gostarem de mim. Então é um foco muito grande naquilo que me faz concluir que eu não sou bom o suficiente, né? Então, eu deveria ser melhor nesse quesito ali, né? Nós somos comparados o tempo inteiro. Então, o nosso foco para aquilo que não é legal, ele é muito automático. Muito maior. E o nosso foco para aquilo que é maravilhoso, as coisas boas que a gente fez, ele não é treinado, a gente precisa treinar isso. Então, o balanço pode servir para isso também. Então, poxa, isso aqui não foi bacana, mas isso foi. Sim. E eu quero reconhecer isso que foi. E eu vou fazer mais disso ano que vem. As pessoas precisam entender que todos nós, sem exceção, Pi, temos talentos e habilidades únicas. Todos nós. Quando a gente reconhece quais são eles e a gente vive uma vida mais alinhada com esses talentos e habilidades únicos, as coisas fluem melhor. Então, o final do ano é muito importante pra gente... É um exercício de autoconhecimento, né? Completamente. E a segunda parte da sua pergunta, que foi, é legal eu traçar metas? Posso já responder? Por favor. Bom, assim, de novo, né? Eu represento a Louise Hay, que diz que se você não sabe para onde você tá indo, esse ditado não é dela, né? Mas ela ensina isso. Se você não sabe para onde você tá indo, você vai ficar perdido. Qualquer lugar serve. Então, o primeiro passo na manifestação da sua realidade é você saber o que você quer. É você saber que tipo de vida eu quero para o meu futuro. Quanto eu quero estar ganhando. Com que tipo de trabalho. E que trabalho que eu me imagino exercendo, em que eu expresso os meus dons e habilidades únicas, que me dá prazer. Porque a gente passa quantas horas por dia trabalhando? Ô, menina. Mais do que em casa ou mais do que curtindo a família ali, a vida de Pois casa. é, e quem disse que tem que ser um fardo? Isso é só um pensamento. É verdade. E um pensamento pode ser mudado. Então, a gente entender o que a gente quer para cada uma das áreas da vida, eu sugiro que as pessoas que estão assistindo a gente façam o exercício de listar as áreas da vida. Relacionamentos, aí dentro de relacionamentos a gente tem amizades. Legal. Relacionamentos no trabalho, relacionamento amoroso. Colocar as áreas e as subáreas, né? As áreas e as subáreas, exatamente. Então, profissional, que tipo de trabalho? Prosperidade. Quanto? A maioria das pessoas, se a gente perguntar aqui, quanto que você quer ganhar? Você quer chegar no final de 2026 pensando que você ganhou quanto se você somar toda a sua renda do ano? As pessoas não têm a menor ideia. Então é muito importante a gente saber para onde a gente quer ir. Só que não vai adiantar a gente saber para onde a gente quer ir. A gente traçar essas metas, a gente ter clareza se a gente não acreditar que a gente merece. É importante demais. E também, Rê, se a gente não ficar se comparando. Isso. Você falou sobre essa cultura que a gente tem de comparação e também de produtividade. A todo momento a gente quer estar fazendo alguma coisa, quer estar ali sendo, enfim, útil de alguma forma, né? Você acredita que também é importante ter esse olhar para essas áreas, né, de não comparação
E também de não ser produtivo a todo momento. Tudo bem, a gente tá ali só curtindo a vida. É importante também ter esse momentinho, né? As pessoas que elas ficam numa hiperprodutividade, então, produtivos todos nós somos, Sim. por natureza, Uhum. certo? Agora, a pessoa que está numa hiperprodutividade, que a faz sofrer, na maioria das vezes... Ai, agora eu vou cutucar uma ferida, posso? Vai. Ai, meu Deus, Você tá espero que não pronta? seja minha. Pronta pra chorar aqui, Se hein? for a sua, você tem colinho, a gente já faz aqui uma sessão. A Rê vai me adotar, inclusive. Tem um quartinho lá na casa Na minha dela. casa, eu falei, tem um quarto extra se ela quiser morar comigo. Quem está na hiperprodutividade, na maioria das vezes, foi uma criança que era validada quando ela era útil. Uhum. Então, ela aprendeu, eu recebo amor quando eu sou útil. Quando eu tô cuidando dos outros, quando eu tô cuidando do irmão mais novo, é aquela criança que faz assim, ai, parabéns, você fez tudo tão certo, ai, parabéns, você tirou 10 em tudo, não percebe? Ela tem que ter um hiper esforço. Então, ela entende, o meu valor é equivalente ao meu desempenho. Uhum. Então, a criança que acredita nisso e que cresce e não trabalha o autoconhecimento, né? Ela vai associar que quanto mais ela produz, mais valor ela tem. É uma pessoa que vai se culpar por descansar. É uma pessoa que pode usar a armadura da controladora. Sim. Então, eu tô o tempo inteiro controlando tudo e todos. E aí, eu me sinto culpada quando eu descanso. Uhum. E, pelo amor de Deus, se permitir descansar é um grande ato de auto-amor. Com certeza. A gente precisa desse equilíbrio entre o produzir e o se permitir receber e o se permitir descansar. Em todos os sentidos, inclusive para nossa saúde mental. Com certeza. Né? E aí você tinha Da comparação. Da comparação, perfeito. A comparação é a maior erva daninha da autoestima. É mesmo, menina. Ainda mais com essa coisa de internet e agora rede social, a gente tá todo momento achando que a vida do outro é melhor do que a nossa. Exato. E aí, a gente nem imagina que o que a gente tá vendo na rede social é a pontinha do iceberg, bem a pontinha daquilo que a pessoa escolhe mostrar. Não existe ninguém que vive uma vida positiva 24 horas por dia. Sempre que eu tenho um desafio, eu tô vivendo um desafio na minha vida, eu faço questão de entrar na minha rede social e compartilhar com as pessoas. Pra quebrar esse estigma do tipo assim, nossa, mas não, algumas pessoas são privilegiadas. Então, se a Renata forma terapeuta, nossa, então ela pensa positivo 24 horas por dia. Isso não existe. Nós somos humanos, estamos aqui pra evoluir. Os desafios vêm nos visitar. Então, gente, assim, a comparação, ela é uma erva daninha porque nós somos todos seres únicos. Não existem duas Pietras. Sim. Não existem duas pessoas com a mesma impressão digital. Quando a gente pensa, 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, não existem duas pessoas com a mesma impressão digital. Nós viemos aqui para sermos únicos. Quando eu começo a me comparar com outro, eu perco de vista o milagre que eu sou como ser único. E aí tem tanta gente, eu chamo de vício pela busca de aprovação. VBA, vício pela busca de aprovação. Tanta gente viciada em buscar aprovação, então tá lá desde a infância. Como que eu tenho que ser, me comportar, para as pessoas gostarem de mim, para as pessoas me aprovarem, que ela já nem sabe mais quem é ela. Do que eu gosto realmente? Eu sou uma pessoa que, por natureza, eu tenho um traço de personalidade extrovertida ou introvertida? Eu já não sei mais quem eu sou. Por quê? Porque eu tô o tempo inteiro me comparando com o ideal de quem eu acho que os outros gostariam que eu fosse. Ou buscando até mesmo a aprovação de outras pessoas. Exato, exato, exatamente. E isso é extremamente cansativo. Aí vai chegar no final do ano, que a gente do Dezembrite, né? É verdade. Aí a gente vai dar uma desaceleradinha, né? Ah, agora vem Natal, vem Réveillon. Vamos começar a dar uma desaceleradinha. Aí esse cansaço do ano inteiro de ficar... Como que eu tenho que me comportar para os outros gostarem de mim? A pressão, né? Essa pressão. Vem com tudo. No Dezembrite. Viu, gente? É importante a gente, então, colocar isso como meta pro próximo ano. Com certeza. Não ter a comparação. E produzir Zero. de acordo ali com onde tem um equilíbrio, né? Exatamente. Você produz ao mesmo tempo que você descansa, que você tem a ter ali o seu Aproveita a momento de vida. lazer. Exato. É importante. Exato. Bom, Rê, a gente tá chegando no finalzinho, mas eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que vão assistir esse programa e que estão ali fazendo as suas metas, estão fazendo, né, aquele apanhado de coisas que aconteceram ali em 2025. Qual que é a sua dica e o seu conselho para essas pessoas? E também, fala um pouquinho do seu trabalho, porque eu sei que você é especialista em autoconhecimento e auto-amor, e esse assunto é tão importante e tem muito a ver com o Dezembrite, né? Porque se a gente tem esse autoconhecimento, esse auto-amor, o Dezembrite talvez não seja tão forte assim no final do ano. Sim, perfeito, maravilha. Então,
A mensagem que eu gostaria de deixar é a seguinte. Tudo aquilo que a gente tem na vida é um resultado... Posso olhar para eles ali? Por favor, essa é a sua câmera. Tudo que a gente tem na vida é um resultado daquilo que a gente acredita que a gente merece. Tudo. Então, se a gente olhar para nossa prosperidade financeira, para os nossos relacionamentos, para nossa saúde, tudo isso é um reflexo daquilo que é inconsciente, daquilo que eu acredito que eu mereço. E aí agora, eu tenho certeza que você que está assistindo está pensando assim, meu Deus do céu, então o que eu acredito que eu mereço está muito ruim, eu estou precisando melhorar isso. Como que eu expando esse senso de merecimento, né, de auto-merecimento? Aprendendo a se amar. Aprendendo a amar o ser único que você é. Então não existe nada mais importante hoje em dia. Muitas pessoas falam da lei da atração, né? Eu vou repetir frases e eu vou fazer o quadro dos sonhos e tudo mais. E isso tudo, sim, funciona desde que você tenha uma imagem de si mesma que tá lá na sua mente inconsciente, que seja compatível com as coisas que você quer pra tua vida. Então não existe nada mais importante do que você aprender a amar o ser único que você é, porque isso vai expandir o seu senso de merecimento. E só assim você vai poder atrair as coisas boas, não ficar no medo do desconhecido que faz você procrastinar e se sabotar. Então essa é a minha mensagem de final de ano, no meu coração. E um pouquinho do seu trabalho? E o meu trabalho, eu represento a Louise Hay, que é uma autora muito famosa, ela escreveu vários livros, mas o principal se chama Você Pode Curar Sua Vida, que vendeu 65 milhões de cópias no mundo inteiro. Eu formo terapeutas da metodologia dela aqui no Brasil, faço algumas formações por ano. E eu tenho um clube, que é uma comunidade do alto amor, se chama Self Love Club, que é um clube do alto amor, e lá dentro a gente tem práticas, tem cursos, tem encontros comigo ao vivo toda semana, de autoconhecimento, para a gente praticar o amar a si mesmo, que é o que eu acho que é a coisa mais importante que a gente veio fazer aqui. Eu ia, inclusive, finalizar a entrevista, então, com você falando o que a gente tem que priorizar pro próximo ano. Eu acho que, então, o clube... Tá respondido, tá respondido. Participar do clube correr, eu topo. É isso aí, eu tô te esperando. Tá bom, combinado. Pronto, sua vida vai começar a mudar. Vou começar no meu 2026 como, gente? Vocês me esperem, uma nova Pietra aqui. Maravilhosa! Mas então, adorei. Colocar o clube e o que mais priorizar? Saúde mental, exercício, uma vida mais tranquila. O que a Rê falaria? Tudo isso tá lá dentro, tá? Então, lá dentro as pessoas têm práticas, tem curso inteiro gravado de autoconhecimento, de transformação, de manifestação. E junto com isso, eu acho que trazer esse equilíbrio que a gente falou aqui, né? Esse equilíbrio entre essa dança, eu não gosto tanto da palavra equilíbrio, eu prefiro dança. Essa dança entre o produzir, agir e o cuidar de mim, me permitir descansar, cuidar da minha saúde mental. Essa dança, a gente precisa dessa dança. Senão a vida não vale a pena. Pra ter um 2026 mais relaxado, mais tranquilo. Muito melhor, exato. Não mais equilibrado, mais dançante. Adorei! Amei! É isso. Rê, deixa suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar, pra saber mais sobre autoamor, autoconhecimento, pra fazer parte do clube também. Legal, maravilha. O meu Instagram é @ReFornarioOficial. E eu tô no YouTube também, você me encontra como Renata Fornari, Método Louise Hay. Bem facinho me encontrar lá. Eu acho que são as duas redes principais. É isso, fechou. Mais uma vez, muito obrigada. Adorei o convite. Eu amei essa conversa, a gente ficava horas aqui conversando. Você já me adotou, você tá... Já, teu quarto tá reservado pra você lá em casa. Eu tô saindo daqui junto com a Renata, ó. Marido, né? Marido já tá falando aqui, já também me adotou, gente, tá tudo certo. Pronto, a filha, ó, já vai ser a irmã mais velha, pronto. A filha também tá aí. Aí, pronto, fechou. Mas muito obrigada, de verdade, parabéns pelo trabalho mesmo. Um prazer te receber. E fica o convite pra gente fazer mais entrevistas com você. Vou amar. Eu sei que tem muitos assuntos vindo por aí pra gente falar sobre autoamor, autoconhecimento. É tão importante a gente sempre abordar esses assuntos aqui. Eu que agradeço o convite e vou ficar muito feliz. Ótimo 2026 pra você. Amém! Pra nós. Você também, pra nós. Pra nós, gente, ó, segue a Rê, também segue @carasbrasil, @carastv. E um ótimo 2026 pra vocês, tá bom? Tchau, tchau!